Vamos para a segunda questão. Segunda questão, então. Aqui diz o seguinte, ó, répteis saltadores como sapos costumam se locomover em trajetórias aproximadamente parabólicas. A figura a seguir ilustra a trajetória do salto de um sapo, cuja equação é f de x igual a menos 0,25x ao quadrado mais x, onde f de x é a altura que o sapo alcança em relação ao solo e x é a sua posição horizontal, conforme pode ser visto na figura abaixo. Determine o alcance do salto, altura máxima e altura para um alcance de 3 metros e o alcance para uma altura de 0,5 metros. Então a gente tem o que? A gente tem esse y aqui representando a altura e esse x aqui representando o alcance. Está tudo sendo dado em metros, né? Está sendo dado em metros, aqui está sendo dado em metros. O que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Temos uma trajetória parabólica. Na verdade, essa trajetória aqui é de um salto, tá? Então, o primeiro salto ele dá aqui e o segundo e em diante ele vai repetindo aqui. A gente só está interessado em estudar aqui até o final do primeiro salto, tá? Então, a gente pode notar que essa parábola aqui, ó, ela sai aqui de x igual a 0, né? Tem uma altura máxima aqui, que é o ponto máximo, e ele retorna aqui. Então esses dois pontos aqui são as raízes, né? X', x2'. Então achando as raízes da equação, a gente acha aqui esse alcance máximo, tá? Então vamos ver. Aqui a gente pode fazer isso daqui também utilizando x do vértice e y do vértice. Vamos fazer aqui, né? Então vamos pegar aqui, vamos calcular o alcance do salto. Eu vou chamar a minha função aqui de y, ao invés de menos 0,25 eu vou colocar ele na forma fracionária, né, que é menos 1/4. Menos 1/4 de x ao quadrado mais x, certo? Então, eu posso achar as raízes da equação e aqui vir diretamente, né, mas vamos aproveitar aqui que a gente está trabalhando para trabalhar um pouco mais a fórmula de x do vértice, que é menos b sobre 2a, né? Então no caso aqui, ó, o b é 1, então vai ficar menos 1 menos b sobre 2 vezes a, que é menos 1/4, certo? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar menos 1 sobre, aqui é menos 2. Aí eu posso dividir 2 por 4, né? 2 dividido por 2 dá 1. E aqui dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, 1 vezes menos 1 vai ser menos 1 aqui. E aqui vai ser no denominador 2. Certo? Então, na verdade aqui eu tenho x do vértice igual a menos 1 dividido por 1/2. Na divisão de frações eu conservo a primeira, conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. O inverso do denominador é 2 sobre menos 1, certo? Aqui eu cancelo, divido, né? Eu tenho o x do vértice igual a 2, tá? Tenho o x do vértice igual a 2. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se o meu x do vértice é 2, se o meu x do vértice é 2 e aqui é 0, então a distância desse x do vértice aqui para outra raiz é a mesma distância do x do vértice para a primeira raiz, né? Tem que ser aqui a distância. Aqui a distância é 2, aqui a distância é 2, então isso aqui vai ser 4, tá? Ou seja, as duas raízes são 0 e 4. Se eu fizesse a resolução da equação do segundo grau, eu acharia 0 e 4. E aí, depois que eu achasse 0 e 4, dividir aqui, achava o ponto médio, acharia o x do vértice. Aqui a gente fez ao contrário. Primeiro a gente achou o x do vértice, e aí, pela equidistância, né, sempre vai ser equidistante as raízes, eu achei aqui a raiz 4. Tá? Então, eu tenho o x do vértice igual a 2, e com isso eu achei o alcance do salto. Resposta:
Qual o alcance do salto? É x igual a 4 metros. Tá? O alcance do salto é 4 metros. Letra B. Qual é a altura máxima? Então vamos ver as informações que a gente já tem, né? Se eu tenho que o x do vértice é igual a 2, a altura máxima vai ser isso aqui. A altura máxima vai ser o valor de y quando x for igual a 2, né? Então quando x for igual a 2, quem que vai ser o meu y? O y vai ser o quê? Menos 1/4 vezes 2 ao quadrado mais 2, que é o valor de y aqui. Menos 1/4 vezes 4 mais 2. Então o que eu tenho aqui? Ó? 4 dividido por 4 que dá 1. Y vai ser o quê? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então vai ficar menos 1 mais 2. Aqui eu tenho y igual a 1. Então eu tenho y igual a 1, que é a minha altura máxima. Certo? A altura máxima. Então eu já achei aqui a altura máxima. Qual é o valor da altura máxima? A altura máxima vai ser igual a 1. Tá? Então isso aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 1. A altura máxima igual a 1. A altura para um alcance de 3 metros. Qual vai ser a altura para o alcance de 3 metros? Então aqui a gente já sabe o seguinte, né? Aqui é 4, né? 4. Aqui é 2. Né? Aqui eu tenho alcance. E aqui eu tenho altura. Ele quer saber a altura para um alcance de 3 metros. Onde é que está o alcance de 3 metros? Eu vou chutar que está mais ou menos aqui, né? Aqui eu tenho 2. Vou chutar que está mais ou menos aqui, certo? Aqui eu tenho um alcance de 3 metros. Para o alcance de 3 metros, qual vai ser a altura? Então, minha pergunta é essa aqui, qual vai ser essa altura aqui, né? Essa altura aqui deve ser menor do que a altura máxima que a gente já calculou, que é de quanto? Que é de 1 metro, certo? Então a gente tem a altura de 1 metro para o alcance x igual a 2, né? Para x igual a 2, eu tenho altura 1 metro. Para x igual a 3, deve ser menor do que 1 metro. Vamos calcular. Então é só fazer o seguinte: para x igual a 3, qual é o valor de y? O valor de y vai ser menos 1/4, né? Vezes 3 ao quadrado mais 3. Y vai ser o quê? 3 ao quadrado, 9, né? 9 vezes menos 1 vai dar menos 9 quartos mais 3. Aqui eu vou tirar o MMC. Y vai ser igual a... Tira o MMC que vai ser 4. Aqui menos 9. Aqui mais 12. Isso aqui vai ser igual a 3 quartos. Certo? Então, o y vai ser igual a 3 quartos. Quando o x for igual a 3. Então, quando o x igual a 3, o y vai ser igual a 3 quartos, né? Bate mais ou menos aí com o que a gente tinha previsto no nosso desenho. Então, a resposta é: a altura para um alcance de 3 metros é 3 quartos, ou 0,75 metros. Tá? Essa aqui que é a nossa resposta. Beleza. Vamos para o item D. Qual é o alcance para a altura de 0,5 metros, né? Então, lembrando que isso daqui é alcance. Aqui eu tenho uma altura.
Ele quer saber o alcance para uma altura de 0,5 metros. Então é só para ter uma base aqui de fazer mais ou menos aqui. Aqui, se a altura máxima é 1, aqui eu tenho a metade, né? Então aqui eu teria 0,5 metros. 0,5 metros, mais ou menos aqui na metade. Tá? Eu quero saber o alcance para uma altura de 0,5 metros. Então, se a altura for 0,5 metros, qual vai ser o alcance? Então, eu acho, aqui eu vejo aqui, ó, eu vou ter um alcance aqui, né? Antes do ponto máximo, que é 2, né? Que é 2, aqui é 4, a gente já calculou isso aqui, né? Vai ter um alcance aqui. Agora, se a gente prolongar aqui, ó, a gente tem um outro valor aqui antes de 4 também, certo? Aqui mais perto de 4. Então a gente tem dois valores possíveis. A gente tem um valor aqui que é antes de 2 e outro que é entre 2 e 4, tá? A gente tem um x1 e um x2. Tem dois valores do alcance aqui, ó, para a altura de 0,5. Como é que eu faço isso? Então eu quero saber que quando y for igual a 0,5, quais são os valores de x? Então vai ser o que? Menos 1/4 de x ao quadrado mais x, certo? Igual a y, que é 0,5. Aqui eu já vou botar em forma fracionária também, fica mais cômodo para a gente trabalhar aqui a equação. Então eu posso tirar logo o MMC, né? Tirando o MMC vai ficar 4. O MMC é 4. Então essa primeira parte da igualdade aqui, e aqui a segunda parte da igualdade, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4 também, tá? Então 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 1 vai ser menos 1, menos 1x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado, tá? E aqui 4 dividido por 1 dá 4, vezes x vai dar 4x, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1 é 2, então fica menos x ao quadrado mais 4x sobre 4 igual a 2 sobre 4. Aqui eu vou cancelar aqui esse 4, né? Ou seja, eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por 4. Aqui eu acabo cancelando. E vou seguir com o menos x ao quadrado mais 4x. E esse 2 que estava do lado direito passa para o lado esquerdo aqui, troca de sinal, igual a 0. Vamos achar aqui o delta. Delta aqui é 16, 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 2. Achar o valor de delta, que é igual a 16. Aqui vai dar o quê? Aqui vai dar um valor negativo, né? 4 vezes 1 é 4, vezes 2, 8. Então o delta vai dar igual a 8. Quando eu for achar os valores de x igual a menos b, o b é 4, então menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 8, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Aqui eu vou ter menos 4, mais ou menos raiz de 8, né? Então menos 4 mais raiz de 8. Raiz de 8 é 2 raiz de 2 sobre menos 2. E aqui embaixo eu tenho menos 4 menos, vai dar 2 raiz de 2 também, menos 2 raiz de 2 sobre menos 2. Aqui eu posso dividir tudo por 2, né? E aqui já fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2, mais com menos aqui vai dar menos raiz de 2. 2 menos raiz de 2. E aqui embaixo eu vou ficar com menos dá mais 2, menos com menos dá mais, aqui vai dar raiz de 2, certo? Muito bem, então eu vou colocar aqui do lado de cá a resposta, né? Qual o alcance para a altura? Então minha resposta vai ser o seguinte, minha resposta vai ser x é igual, esse meu x1 aqui, né? Eu vou colocar aqui já no gráfico, né? Aqui, ó, esse x1 aqui vai ser, o x1 aqui vai ser 2 menos raiz de 2, né? Raiz de 2 eu vou tomar aproximadamente aqui 1,4.
Então 2 menos 1,4 vai dar 0,6. Aqui vai dar 0,6. E aqui 2 mais 1,4 vai dar 3,4. Certo? 3,4. Então está mais ou menos aqui do jeito que a gente previu, né? Aqui, se o 2 está aqui, o 1 seria mais ou menos aqui, né? 1 seria mais ou menos aqui. Aqui eu tenho 0,6. Está mais ou menos do jeito que a gente previu. Então, o alcance para uma altura de 0,5 metros tem duas respostas. Tem 0,6 metros e 3,4 metros. Tá certo? Então, são essas duas respostas aí para essa segunda questão.